E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar como desvalorizar o seu trabalho. É isso mesmo. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe aqui um convidado especial, né? Hoje, meu sócio, meu irmão e fundador aqui da Orland também. E eu acredito que vai ficar muito legal esse bate-papo e um conteúdo de muito valor. Então eu vou me apresentar aqui primeiro para vocês me conhecerem um pouquinho, para quem não me conhece, e depois o Igor vai se apresentar também. Bom, meu nome é Jonathan e eu sou fotógrafo aqui da Orland. Eu já tenho mais de 40 prêmios na fotografia de casamentos, então eu trabalho com fotografias há aproximadamente 4 anos. Então faço fotografias de eventos, fotografias de 15 anos e no geral fotografias, né? E o Igor aí está com a gente, meu irmão, vai falar um pouquinho sobre ele. E aí, galera, meu nome é Igor, aí, como o Jonathan já disse, sou irmão dele, e hoje aqui na Orland eu estou praticamente por conta da área de filmes, produzo filmes de eventos, casamentos, 15 anos, institucionais, filmes fashion. É, Comecei na fotografia junto com ele. Depois de um tempo, a gente decidiu abrir a nossa empresa de filmes também. E hoje a gente desenvolveu bastante. E hoje eu estou praticamente por conta somente aí desse mercado de filmes que eu tenho gostado cada dia mais. Igor, né? Para quem não sabe, o nome dele é Igor. E o que você acha aí sobre esse assunto de como desvalorizar o seu trabalho? Cara, como assim, fotógrafo e videomaker, eu vejo que essas duas áreas são bem similares, né? Claro que cada mercado tem suas particularidades e tal, mas no modo geral, os dois mercados em questão de, de clientes, de captação de leads, têm uma similaridade muito grande, né, no contexto geral. E assim, quando a gente fala de desvalorização de trabalho, a gente começa a implementar diversos pontos, né? Sobre posicionamento de empresa, sobre questões de diferencial, sobre N questões que talvez faça você não ser tão valorizado na sua região, o seu trabalho não ser tão reconhecido assim, né? E muitas das vezes a gente bota a culpa nas pessoas erradas, né, John? Exatamente. E quando a gente colocou como desvalorizar o seu trabalho, foi justamente para a gente pensar que às vezes não é o cliente que desvaloriza o seu trabalho, né? Às vezes é a gente mesmo que acaba causando essa sensação no cliente de desvalorização e no final a gente às vezes acusa o próprio concorrente, o próprio parceiro ali, ou até mesmo o cliente do seu trabalho não estar sendo vendido ou de você não conseguir transmitir o valor que você tem. Então, existem maneiras de você desvalorizar o seu trabalho, como existem maneiras de você valorizar o seu trabalho também. E É, muita gente, eu vejo que critica muito a concorrência, os parceiros de trabalho, né? Melhor dizendo. Eu vejo que isso aí é uma forma um pouco cega de, às vezes, enxergar os seus próprios erros, né? De como você não tem valorizado o seu trabalho. Mesmo aqueles fotógrafos que, às vezes, talvez você fale ou a gente fale, que está prostituindo, entre aspas, né? O mercado e que na realidade ele talvez só está tentando conseguir um sustento para sua família, para ele, ou de alguma forma conseguir algum recurso financeiro. E isso não tem nada de errado. Eu acho que a gente tem que focar no nosso jogo, enxergar os próprios erros que a gente está cometendo, e a gente vai mostrar para vocês que nesses casos de desvalorização, quando a gente não consegue valorizar, colocar um preço justo no nosso serviço, são erros que a gente comete, são erros e coisas que faltam para a gente fazer para colocar a gente no lugar certo no mercado, né? exatamente. E assim, existem duas formas de você valorizar o seu trabalho, né? Onde a gente coloca a culpa no cliente e hoje a gente raramente coloca a culpa em nós mesmos. Então existem duas formas, através do cliente ou através de nós mesmos. Só que qual que é mais fácil tu modificar? Tu modificar a sua forma que você trabalha, a tua forma que você mostra o seu trabalho,
Ou é mais fácil você modificar o cliente? Tipo, cara, tu vai ter que tentar valorizar assim no Brasil. Você vai pegar um megafone lá e falar assim, meu Deus, valorize meu trabalho, vocês têm que valorizar. Então assim, tu fazer uma campanha de valorização do fotógrafo pro Brasil, a nível nacional, ou a nível, cara, tu vai gastar uma energia que essa energia que se tu pegar e focar tudo dentro do seu trabalho, cara, tu vai abrir 10, 15, 20 empresas só nesse ramo, porque é muito mais fácil você mudar algumas coisas em você e na sua empresa do que tu mudar no cliente, cara. Com certeza, né? Eu acho que o mercado tá aí para a gente se adaptar a ele. E é muito difícil a gente adaptar o mercado para a gente. É claro que a gente fala muito também sobre a questão da gente educar o cliente e tal, mas é, toda essa educação e posicionamento tem que partir da gente. E isso é o mais interessante que a gente vai concluir bastante nessa live. Perfeito. E a gente separou alguns tópicos e os principais fatores que influenciam em você desvalorizar ou valorizar o seu trabalho. E o primeiro deles é o começo, né? E eu posso dizer que é um momento muito importante, até de reflexão, em como você vai começar no seu trabalho, né? A maioria dos fotógrafos quando vai começar, inclusive é um erro tradicional isso daí, tu pega uma câmera, tu faz um curso ou vê uma videoaula, você já quer sentar lá uma rede social, tu já quer desenvolver trabalhos, já quer vender, só que isso pode queimar você de uma forma muito rápida. Então, às vezes, durante um período de 2 meses, tu vai começar a vender um pouquinho, tal, cobrando barato, mas você do nada cai. Por quê? Tu queimou o seu trabalho. Então, às vezes, vale a pena tu esperar um tempo, recapitular, estudar. Na hora que você sentir que você está pronto, você entrar realmente forte ali nesse trabalho de fotografia, ou pode ser de videomaker, ou seja lá, que tipo de serviço que tu trabalha. Quando a gente fala dessa questão de começar errado, eu acho que se trata muito sobre reputação, né? A gente cria uma. A gente, quando a gente inicia um trabalho, a partir daquele momento, a gente está construindo uma reputação na cabeça das pessoas. Eu falo que construir uma reputação negativa, gente, é muito fácil. É muito fácil, né? Construir uma reputação positiva é muito difícil, né? E quando a gente pensa em começar, muita gente tem aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Sim, claro, a gente tem que ter atitude de ter ação de começar. Isso não tem nada de errado de você começar, né? Mas a gente tem que ter um senso crítico, né? Mínimo de entender se a gente está num ponto ali mínimo e básico de estar mostrando, divulgando o nosso trabalho para que a gente não se queime dentro do mercado. Como eu falei, é muito fácil a gente construir uma reputação negativa dentro desse mercado. E até uma dica para esse fator, né, que é o começo, eu recomendaria muito vocês terem um mentor, né, tipo, vocês terem algum fotógrafo ou algum professor, ou mentor dessa área que tu vai ajudar, ou seja, é muito normal a gente quando tira uma foto, tu achar assim, cara, que foto linda, maravilhosa. E assim, criticar o seu trabalho é muito difícil você criticar o próprio trabalho. Como eu falo muito comigo, que criticar o seu trabalho é como se fosse criticar um filho, né? E para você que está começando, às vezes para você é uma foto incrível, mas para quem está vendo nem é tão incrível assim. Então é importante você estar sempre buscando achar defeitos no seu trabalho. Por mais que isso seja uma coisa ruim para o seu ego, mas você achar defeitos te busca um crescimento muito grande na sua fotografia ou no seu serviço, às vezes até de videomaker, né? Não, com certeza. Essa relação de ter um mentor, eu acho que é um dos pontos mais importantes nessa questão do início. É, e assim, existem muitos profissionais da área que são abertos, né, para estar ajudando quem está começando, e isso é muito interessante, porque te dá margem, né, para você entender e ter um olhar externo e um olhar mais técnico e clínico para aquelas coisas. Talvez ao seu olhar, né, o seu trabalho está incrível, tu vai postar e às vezes tu não vai entender por que não está gerando resultado. E às vezes é porque está ruim, né? E ter um mentor, ele vai te falar, olha, cara, isso aqui não tá legal, se você, isso aqui eu não postava. E aí começa um processo onde você começa a se selecionar, né, de início, o que você posta e o que você não posta, né? E isso é primordial.
E eu acho que isso conversa muito também sobre essa relação, né, Jonathan? De você selecionar no início é, quem você quer fotografar de verdade. Ah, não jogar um preço baixíssimo e pegar quem vier. Eu acho que isso está muito relacionado a isso, que você seleciona um público que você quer, né? Você faz um trabalho autoral. O que é um trabalho autoral? De autor, né? Onde você constrói toda a ideia daquele trabalho, com as pessoas que você quer fazer, com o produto que você quer fazer, com a empresa que você quer fazer, seja lá o nicho que você pertence, né? E isso te dá margem para você fazer um trabalho ainda mais consistente, né? E isso é capaz, realmente fazer um convite para aqueles itens, né, ou pessoas ou empresas que você quer trabalhar junto. Exatamente. Você falou tudo nessa parte de começo, né? Inclusive, eu tenho um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, né? A parte de precificação. E é muito comum quando a gente está começando, às vezes a gente, vou fazer de graça, ou vou fazer muito, muito barato para esse cliente, porque eu vou cobrar só meus custos, porém eu vou criar portfólio. Só que às vezes tu tá querendo atingir um outro tipo de público, mas postando um público diferente. Então, se tu quer atingir um público C, você tem que tirar foto do público C. Se você quer atingir o público A, tu tem que tirar foto do público A. Então, como que tu faz? Você que tem que escolher as pessoas que você vai fotografar no início. Já que é de graça, você que escolhe. Não faz sentido as pessoas te escolher e ainda você dar de graça para elas. Então, assim, é melhor tu perder aquele cliente que tá interessado nisso. Às vezes tu vai cobrar um valor melhorzinho, mas tu ir lá e chamar uma pessoa que tem o estilo do público que você quer. Então, sei lá, meu público vou fotografar pessoas góticas. Então, cara, tu tem que começar a chamar pessoas góticas. Agora, se tu pega lá uma criança para você fotografar, tu não vai conseguir um público gótico. Isso é impossível você conseguir isso. Então, foca muito nisso, em montar um portfólio, mas de acordo com o que você pretende fazer no futuro. Então, a maioria das pessoas, depois que começa na fotografia, monta um portfólio totalmente errado e tá querendo atingir esse público. E assim, depois disso é muito difícil tu conseguir mudar. Tu vai ter que praticamente renovar seu Instagram. E às vezes o cara até tem uma ideia de nicho que ele quer atuar, e de início não vai aparecer aquele nicho, ele começa a pegar o que aparece para ele, né? Começa a aparecer outros tipos de nicho, e ele começa a atuar nesses nichos. E às vezes o cara, por exemplo, ele quer atuar no nicho de alimento, né? E começa a aparecer criança para ele fotografar, e ele vai lá que começa. Cara, aí você vai ficar preso num loop infinito ali. Você não vai conseguir sair daquela fotografia. Então, se você quer começar, não, eu quero trabalhar com empresas que eu gosto desse nicho e tal, mano, chega, faz o convite, faz uma proposta. E assim, a chance de você conquistar um começo mais consistente, um portfólio melhor, é muito maior. Exatamente. Então, foquem no começo, tome cuidado com como você vai começar aí. Então, um outro tópico que a gente vai falar aqui é a qualidade do teu trabalho. E o primeiro ponto de quando a gente fala de qualidade é um fator que vai valorizar o seu trabalho ou desvalorizar. Isso é sem sombra de dúvidas, a qualidade valoriza ou desvaloriza o seu trabalho. Só que a qualidade ela é obrigação seu, ela nunca foi um diferencial de você. Então, a qualidade você precisa de estudar, tu precisa de. É uma coisa até óbvia, eu posso dizer, mas que, por mais que seja óbvio, muita gente não presta atenção nesse detalhe, né, eu? Com certeza, né? Quando a gente fala de qualidade, né, a gente sempre fala que é sim um parâmetro de valorização e desvalorização do seu trabalho, mas no fim, quando a gente faz uma análise e vê o mercado e como os clientes, os seus possíveis clientes, analisa a qualidade de você e de seus concorrentes, a gente percebe que qualidade é mais que obrigação, né? Por mais que isso seja assim um pouco difícil assim de você imaginar, poxa, eu tenho que ter qualidade então para começar. Cara, você não precisa de começar com uma qualidade extraordinária, mas começar com um nível de qualidade
mínima é muito importante. E se desenvolver ao longo do tempo também é muito importante. Então, assim, apresentar qualidade é obrigação dentro desse mercado que a gente trabalha, né? Isso. E perfeito, assim, qualidade eu acho que nem tem tanta coisa para falar, mas o que mais é importante é você entender que tua qualidade não vai te diferenciar no mercado, porque qualidade é o que a gente mais vê ali e os noivos não conseguem enxergar isso os noivos ou o seu cliente, né, não vai conseguir enxergar isso de uma forma tão clara, né? Os noivos eles têm uma visão de, posso dizer assim, de nota para o seu trabalho muito mínima, assim, de 0 a 4 é muito ruim, ruim, bom, muito bom. Agora, se tu pegar profissionais da mesma área, o cara consegue variar de 0 a quase que 0 a 100, né? Vamos dizer que 0 a 10, né? O cara consegue te dar 2, te dar 3, dar 7, dar 9, dar 3. Então, assim, ele é muito mais preciso na variação de qualidade em relação ao outro profissional. Já o cliente não tem tanta noção em relação a isso. Então, por isso que, por exemplo, se tu tá no nível 7, vamos supor assim, tu tá no nível 7, aí o seu concorrente está no nível 6. Cara, pro cliente tá na mesma coisa, não faz diferença nenhuma, tá na mesma barca. E mesmo que isso, para o nosso nicho, para os profissionais, seja uma diferença muito grande, né? Exatamente, mesmo que seja diferença muito grande. Então, qualidade, cara, busca qualidade, isso é fato, assim. É um fator que é importante citar, mas que não é o que vai mudar todo o contexto. E o outro fator que eu coloquei aqui foi o seu diferencial. Seu trabalho não pode ser comparado, cara. E eu acho que esse é o principal ponto do diferencial, você não conseguir ser comparado. Então é o seguinte, quando você tem um diferencial muito grande e o cliente consegue enxergar esse diferencial, eu aposto com você que ele nunca vai chegar assim, pô, se você tá cobrando tanto, mas tem o cara lá da esquina que tá cobrando isso aqui. Não, mas o cara dessa cidade aqui, ou você aqui, tá cobrando isso, tu tem que cobrar isso aqui também. Por quê? O cliente ele enxerga tudo como foto, né? Cara, isso é um fato, né? Eu falo que o cliente ele sempre busca um diferencial, às vezes ali no seu resultado. E às vezes tem tantas formas da gente trazer diferencial para o mercado, de diferencial para o cliente, cara, que às vezes que são muito mais fáceis, às vezes, do que até trazer qualidade, né, pro nosso trabalho. E o que, na realidade, diferencial, o próprio nome já diz, né, é o que te torna diferente, né, dos demais. E isso é um ponto até interessante, porque se fala tanto hoje em diferencial, 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 busca um diferencial, e as pessoas acabam buscando o diferencial mais difícil ou mais errado. E às vezes se esquece que tem tantos diferenciais que a gente pode trazer para o cliente que são muito mais interessantes, né, para o cliente, que às vezes vai muito além do seu resultado final, que vai muito além do que seus filmes, do que sua fotografia. E às vezes o fotógrafo ou o videomaker, ele pensa que assim, cara, não tô vendendo. Ele acha que ele tem que se renovar em estudar mais, aumentar sua qualidade, para que tu consiga vender mais. Mas às vezes não é sua qualidade que está fazendo você não vender. Às vezes o que acontece é que tu não está fazendo uma dessas listinhas que eu fiz aqui e no final das contas tu está pensando que é qualidade. Agora o que é mais fácil? Tu melhorar sua qualidade, que às vezes cada vez mais que tu melhora, mais difícil é você melhorar sua qualidade, ou tu se diferenciar, ou você valorizar o seu trabalho através de todos esses métodos que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou seja, para você aumentar sua qualidade, tu vai ter que gastar dinheiro, tu vai ter que investir em curso, tu vai ter que fazer muita coisa. E às vezes, muitas das coisas aqui é algo simples, uma sacadinha muito tranquilo para você seguir. Um exemplo de diferencial, que é um fotógrafo que eu conheci, quando eu estava começando a fotografia, e essa sacada eu achei incrível. Ele leva tipo um kit de socorros para noivas, vamos dizer assim. Ele lá dentro, ele tem clipes, ele tem batom, ele tem ele tem de tudo, assim, repelente, né? É um kit que salva noivas. E já aconteceu, às vezes, por exemplo, do vestido dela dar uma rasgada, assim, ele conseguir ajudar ela. Ou às vezes o batom no meio da igreja, assim, se desfez e ele poder ajudar. Cara, ele levava um kit de socorros pra noiva. Quando ele ajudou a noiva, ela ficou muito grata pra ele. Ele se diferenciou. Cara, ele fez algo diferente que todos os fotógrafos não fazem. Então, assim, ele se diferenciou no mercado fazendo uma coisa simples, cara. Então, se um fotógrafo enxerga esse fotógrafo que faz esse diferencial e um outro fotógrafo que não faz isso e que está no mesmo nível para os noivos, mesmo que estejam diferentes, o noivo vai escolher esse cara, porque ele fala assim, cara, mas ele, nossa, que legal.
Então, assim, os noivos vão passar a confiar mais nele. Então, diferencial não é só qualidade. E, na verdade, não é nem qualidade, eu posso dizer assim, né? Com certeza, né? Quando a gente fala, principalmente nessa questão de ser diferente, né? A gente pode abordar pontos que vai desde a qualidade, claro, né? Também é uma das maneiras, talvez não a mais fácil, até forma de se comunicar, até ah, o que você entrega para o seu cliente, se você entrega algo a mais, até mesmo a forma como você ah, se comunica com o seu cliente através das redes sociais. Isso é uma forma de diferencial, né? Eu falo que muita gente, às vezes, pensa que trazer um diferencial, você tem que trazer uma coisa imensamente mirabolante, eu tenho que inventar uma ideia incrível, e na realidade não, né? No início, quando o Jonathan começou, a gente começou com os preços bem altos pelo mercado e para alguém que era iniciante, né? E um dos diferenciais que a gente tinha era o nosso atendimento, né? O nosso atendimento, é, todos os clientes nossos, né? As pessoas que a gente atendia aqui saíram encantados completamente. Aquilo era, é claro que tem toda uma ideia por trás, mas a gente fazia aquilo ali sabendo que a gente estava entregando uma coisa que ninguém na região fazia. E eu falo que uma outra forma muito interessante, né, da gente trazer um diferencial é às vezes trazer um pouco de si, né? Eu acho que muita gente, né, Jonathan, busca às vezes se diferenciar através de equipamento. Às vezes em reunião o cara aborda tanta coisa sobre equipamento e não percebe que equipamento, no mais, seu cliente nem entende tanto. E para ele talvez seja tudo igual, mas tem uma coisa que é muito diferente do que qualquer um, que é você. Você, como pessoa, como profissional, é diferente de qualquer outro profissional. E isso as pessoas querem conhecer. As pessoas gostam dessa comunicação, entender quem é você de verdade, como que você executa esse seu trabalho. E o cliente ele consegue se conectar às pessoas, né? E as pessoas, por ser seres diferentes de qualquer outra na Terra, já é um diferencial. Tu só tem que saber usar isso a seu favor, né? E o Igor tinha falado sobre que a nossa reunião, né? O nosso atendimento era um diferencial nosso e é até hoje. Pra ser sincero, a gente criou um monstro no atendimento que é uma máquina de conversão, porque é bater e valer, assim. A pessoa vem, a gente sabe que vai fechar, assim. É uma técnica, a gente desenvolveu isso dali. A gente não tirou assim de qualquer canto, de chutou isso daqui. Cara, a gente tem um script certinho, bonitinho, que a gente segue ele. E não só o script, mas toda uma estrutura por volta desse atendimento que quando tu aplica ele, cara, é um método. Quando tu aplica ele, a gente já testou em diversos nichos, já testou na área de filmes, fotografia. Cara, é só você bater que o método vai funcionar, cara. E assim, esse é um dos diferenciais nossos. E quando a gente começou, a gente. Eu posso ser sincero que a gente pedia até valores absurdos na fotografia. A gente fechava casamento sem ter fotos de casamento. A gente tinha vergonha de mostrar nosso portfólio porque a gente não tinha nem fotos de casamentos para mostrar para noiva, né? Então assim, a gente através disso, a gente sabia que a gente tinha vamos dizer assim, a gente tinha um ponto fraco. A gente pensou o seguinte, cara, a gente precisa de para recuperar esse ponto fraco, nós precisamos de crescer alguma coisa de uma forma muito fera. E o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um atendimento perfeito, assim, perfeito. E como que a gente desenvolveu? Foi chutando, a gente inventou? Não, cara, a gente foi abstraindo isso de vários caras fora da fotografia, caras experts na área de atendimento, na área de negociação, na área de... Cara, nós unimos isso daqui e criamos um monstro, velho. E aí, Jonathan, fiquei curioso com esse negócio. Cara, eu vou ensinar isso aqui ainda nas minhas lives e só tem que ficar comigo aqui. E, cara, isso daí, posso dizer que acho que nunca alguém vai encontrar isso na internet, cara. Não tem chance, né? Porque não foi algo que foi desenvolvido por alguém e eu simplesmente copiei, né? Eu uni os pontos bons de cada cara
de cada pessoa, de cada estilo de atendimento e fui testando isso aqui em vários atendimentos. Eu cheguei a perder cliente para testar coisas e tem gente e tem coisas que são absurdas, cara. Parece uma lavagem o negócio. E a conversão ela acontece, cara. Pode ser quem for que vai aplicar. Quem aplica ela vai conseguir. E esse é um nosso diferencial, eu posso dizer, mas não é o único diferencial nosso. Isso é um detalhe muito grande, né? Cara, com certeza. E eu falo que buscar diferencial, talvez construir não seja tão fácil. Mas, cara, tem coisas muito simples. E como até você falou sobre essa questão de conexão, que as pessoas têm, né? Que as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Eu falo que ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, e isso é muito interessante, porque principalmente nesse meio nosso, né, de fotografia, filme e tal, que é um meio muito pessoal, é claro que tem pessoas que têm empresas que terceirizam e tal, mas é um meio que as pessoas se identificam muito com um profissional, sabe? E às vezes o seu jeito, a forma como você se comunica, tudo pode ser uma forma de você se diferenciar. Cara, o cara, talvez seu concorrente vai ter uma câmera 3 vezes mais cara que a sua, vai ter, mano, um portfólio incrível, mas talvez ele não é você. E às vezes o que a pessoa quer é um cara que seja igual você, que traga confiança, que se conecte com as pessoas. E isso é uma das coisas que a gente mais tenta trazer também nas nossas reuniões, né? Um pouco dessa conexão. Isso também pode ser feito nas redes sociais, que é se conectar com as pessoas em engajamento, em questão de emoção e também questão de afinidade. Isso é muito importante. E, cara, podem tentar à vontade, mas ninguém consegue te copiar, porque a gente é único, né? Exatamente. Então, assim, diferencial de fato não é só qualidade. Tu tem várias formas aí de você se diferenciar e a gente já citou várias aqui. Então, tá muito foda esse conteúdo. Uma outra aqui é a dor, né? Assim, você você cria dor no seu cliente. O que seria essa dor? É dor física? Não. O seu trabalho, ele consegue mostrar para a pessoa que ela precisa de algo, qual que é a dor dela. Então, por exemplo, se você tem uma academia ali e essa academia quer fazer uma promoção para você ou ela quer vender para você, ela não vai chegar para você e falar assim, cara, você quer aprender a levantar peso? Não, cara. Ela transmite uma dor. Ela fala assim, cara, você sabia que tantos por cento da população que não faz exercício morrem antes dos 60 anos? Tô dando exemplo. Aí você fala assim, caraca, velho, eu preciso fazer academia. Ele jogou uma dor em você, ele criou uma dor em você. Aí eu faço a pergunta muito clara: você cria dor no seu cliente? E a grande realidade é que o cliente não está caçando sua fotografia, né? E nem seu filme. Ele está querendo resolver uma dor dele. E eu lembro de um caso aqui muito engraçado que me apareceu uns 2 anos atrás de uma cliente, e na realidade isso aconteceu até mais vezes, né? Mas esse caso foi mais específico. Uma cliente que apareceu e desesperada porque todos os fotógrafos que ela quase assinou, estava quase assinando, não estava atendendo no sentido de entregar algo que ela realmente queria. Ela não estava satisfeita, cara. E ela estava com uma dor de cabeça, porque imagina-se que a fotografia de um casamento é algo para uma noiva extremamente importante. E ela estava com uma dor imensa. E quando eu fiz reunião com ela e mostrei para ela que eu resolvi aquela dor dela, que eu resolvi aquele problemão que ela tinha, e que a partir daquele dia ela poderia dormir tranquila, cara, ela praticamente beijou minha mão. Impressionante, porque eu consegui resolver um problema dela. E assim, as pessoas estão loucas atrás de quem pode resolver o seu problema. E isso, Exa gente, é uma coisa que não tem erro. As pessoas estão buscando soluções para os problemas, não simplesmente fotografia ou filmes bonitinhos, sabe?
Perfeito. E esse é até o tópico, né, o fator próximo aqui, que é o nível de consciência do cliente, né? Ou seja, você é a solução do seu cliente. E a gente sabe que na maioria das profissões, principalmente o fotógrafo, o videomaker, ele pensa assim, cara, ela tem que ser noiva e tem que estar afim do meu trabalho e ela tem que gostar do meu trabalho. Aí tu pensa assim, não, se ela não gostar do meu trabalho, então ela não vai me contratar. Mas às vezes, muitas das vezes, na verdade, e eu posso dizer que grande parte das nossas noivas que a gente fecha, nem liga tanto pra nossa fotografia, né? E ela gostou, tal, mas nem aquela coisa assim, meu Deus. Só que a gente transforma ela, a gente nos coloca como a solução do grande problema dela. E muitas das vezes a solução dela não é ter fotos bonitas no casamento. A solução dela é, cara, tu vai aparecer no dito casamento, você vai estar presente lá e ela não precisa se preocupar com isso. Cara, essa é uma dor. Tu consegue resolver essa dor dela? Tu já pensou nisso? E, cara, aí na hora da reunião tu chega lá, apresenta qual câmera que tu tens, tu mostra lá a iluminação, o flash e tal, cara. E ela fala assim, tá, legal, ele é um fotógrafo, ele tem que ter equipamento mesmo. E qual dor que tu resolveu? Nenhuma. Tu não resolveu nenhuma dor dela. E assim, às vezes a dor dela é que ela se sente à vontade no casamento. O que tu precisa fazer? Tu só precisa de conversar um pouco com ela, quebrar o gelo. E daí ela fala assim, cara, eu gostei dele, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar à vontade com ele. Ela nem vai pensar nas suas fotos. Ela não vai ficar assim, nossa, eu vou escolher por causa que as fotos dele são lindas. Não. Cara, se você pensa isso, vai por mim. Eu já fechei muitos casamentos porque a noiva viu assim, cara, eu gostei muito dele. E assim, já aconteceu, né, Igor, de momentos de que clientes nossos chegar assim, eu fecho com você, mas eu não abro mão de você estar no meu evento. Cara, e isso que você falou é puramente verdade, né? Porque principalmente essa questão do erro mais comum dos fotógrafos cometerem de falar sobre equipamento em reunião, em WhatsApp e tal, até mesmo, cara, em Instagram, né? E, cara, a grande realidade é que o cliente não tá nem aí para que equipamento que tu usa. Eu fico imaginando, cara, assim, que eu acho que quando o cara começa a falar sobre equipamento assim para o cliente, pô, tipo, eu tenho uma 6D Mark 7, eu acho que o cliente fica assim, mano, o que que eu vou jantar hoje? Porque, cara, não tem assim condições, não faz sentido algum, o cliente não entende, ele não faz parte daquele universo. Se tu estivesse tentando vender um curso para um fotógrafo, talvez teria sentido. Mas quer ver algo muito mais poderoso que isso? Um bate-papo, cara, olho a olho, uma conversa ali com o seu cliente, tu tentando entender ele, de fato, o que que ele precisa, como que você pode atender ele da melhor forma. Uma conversa sincerona, você se abrir para ele, mostrar seu trabalho, ser sincero, ser você. Cara, não existe coisa mais tranquilizadora para o seu cliente e que cause mais diferencial e atinja mais a dor do seu cliente do que isso. Isso. E na maioria das vezes, não é assim, de vez em quando a dor do cliente, o que eles estão procurando é outra. Não, na maioria, posso dizer que os 90% não, ele não está procurando suas fotos, cara. Eles não sabem que eles estão procurando, na verdade, uma solução para outros problemas. E eu falo que recentemente teve uma noiva que o grande problema dela, olha só, cara, e ela pediu um orçamento para mim, e eu, né, fiz uma reunião com ela, e durante a reunião ela me falou uma coisa. Ela tinha muita dúvida de como ela ia posicionar o casamento dela no campo, né? Qual lado ficaria. E eu fui lá e falei assim, olha, você pode ficar mais ou menos do lado contra o pôr do sol e tal, e tu coloca assim, aí tu resolve o problema. E ela achou uma coisa tão simples, assim, genial. Aí ela falou assim, pô, mas ainda eu tô com um pouquinho de dificuldade, mas e se der errado nisso? Aí eu falei assim com ela, pô, se você quiser, eu vou no dia que você for com a decoradora lá, eu vou com você. E eu te ajudo. Cara, eu acabei de solucionar um problema dela e eu acabei de vender meu trabalho pra ela. Eu falei assim, cara, eu preciso dele. Por quê? Se eu não contratar ele, o outro fotógrafo não vai lá comigo. Então eu vou contratar ele. Cara, eu não preciso mostrar mais só porque acabou. Ela me contratou ali, velho. Então, assim, tem muita gente que não tem essa sacada. E às vezes o cara é preguiçoso, o cara não consegue oferecer uma coisa simples de ir lá com ela mesma vai me levar e tudo, e não vou gastar com nada, cara. Eu vou conhecer o lugar, eu vou ajudar ela. Ela vai virar ela não só um cliente, mas ela vai virar uma pessoa que vai falar bem do meu trabalho, vai me indicar. Ela vai falar do meu diferencial, que é, nossa,
ele te acompanha. Então, assim, eu não acompanho naturalmente, mas ela vai passar a falar isso, porque foi um diferencial para ela. E isso também pode ser muito aplicado até quem trabalha, né, com produção, né, de fotografia, filme de produto, empresas. Porque a gente pensa, principalmente que esse mercado, quem mais contrata é o microempreendedor, né, e as pequenas empresas. E a grande realidade é que esses caras estão com muita dor. Eles têm uma dor muito alta, e eles talvez por falta de venda, de divulgação, eles não conseguindo prospectar, em desenvolver seu negócio. E às vezes o que eles precisam talvez é um bate-papo ali com você, e você dê uma luz no fim do túnel para eles e realmente faça aquele trabalho com o intuito de estar resolvendo aquele problema dele. Porque talvez uma empresa que, por exemplo, que contrata um serviço de fotografia e filme, né? Ele não está querendo fotografia de fato. Ele quer vender. E isso é fato, né? E às vezes não é tão claro para a gente. A gente mostra tanto o nosso trabalho e esquece de mostrar para o cliente como que a gente vai fazer para resolver essa dor dele. Isso é crucial. Perfeito, perfeito. Então vamos para o próximo aqui, está muito claro essa parte da consciência do cliente, né? Ou seja, você é a solução para esse cliente. E o próximo aqui é posicionamento, né? E eu vou deixar essa parte aqui para o Igor, que ele tem mais moral para falar dessa parte de posicionamento, né? Essa adianta diz. Então, galera, essa parte eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, que a gente pode falar quando em relação à valorização do seu trabalho. A gente vai destrinchar mais esse ponto, e eu falo que, basicamente, o que é posicionamento, né? Posicionamento é a forma ou lugar que você se coloca dentro do mercado em relação aos seus concorrentes e aos seus clientes. É basicamente o seguinte: como o seu cliente, como o seu concorrente te enxerga, né? Quando alguém pensa na sua empresa, pensa no seu trabalho, o que vem à cabeça deles? O que causa? Qual sensação você causa neles? Eu acho que esse é uma coisa que a gente pode trabalhar e imaginar, né? Por exemplo, a gente tem empresas diferentes, né, na questão automobilística, né? A gente, por exemplo, tem a Volkswagen, que faz carros populares. E a gente tem a Ferrari, que faz carros de luxo. E assim, quando a gente pensa na marca Ferrari, vem várias coisas na nossa cabeça. Vem todo um conceito por trás daquela marca. E quando a gente pensa em Volkswagen, vem várias coisas sobre essa marca e várias coisas que nos dá sensações que revelam como a gente enxerga aquela marca. E isso é um posicionamento que elas escolheram, né? Eu brinco que se a Volkswagen quisesse só produzir carros de luxo, ela com certeza produziria. Porém, o posicionamento que ela quis se colocar foi de quem produz carros populares. Até porque ela produz também alguns carros de luxo, mas ela se posiciona como? Como produtora de carros populares, né? E a Ferrari não, ela quis se colocar como produtora de carros de luxo. Eu acho que nesse ponto, a gente entender que posição que a gente quer se colocar no mercado, ou que posição a gente tem se colocado no mercado, mesmo às vezes sem intenção, né? É muito importante. E a gente vai estar trazendo os pontos aqui que mostra ou faz com que a gente se posicione. Quais são os fatores, né, que a gente pode fazer para a gente se posicionar dentro do mercado? É perfeita essa questão do posicionamento, porque quando a gente fala em se posicionar, a gente não está falando em ser posicionado, e isso é muito diferente, né? Porque a maioria dos profissionais de serviço, ele pensa o seguinte: cara, o cliente que me escolhe
Então, eu vou fazer o que eles me escolhem. Então, assim, eu só tô fazendo evento desse forma, que não é evento que eu gosto, mas fazer o quê, né? É o que tá tendo. Mas, na verdade, você que tá se posicionando ali, não é o seu cliente que tá se posicionando. O seu cliente tá entendendo que você serve para ele. Então, é o seguinte, se você souber se posicionar perante perante a sociedade, vamos dizer, o tipo de posicionamento que tu faz é o tipo de cliente que tu atrai. Então é o seguinte, eu aposto com você que tu nunca foi lá no negócio da Ferrari, a não ser que tu seja muito rico, para você tentar ver se tem algum carro que tu compra. Porque tu já sabe que se tá falando de Ferrari, tu tá falando de carro caro. Agora, eu garanto, tu já foi numa concessionária da Volkswagen, tu vai querer comprar um carro da Volkswagen. Então, assim, você já tem na mente de você, de fato, o tipo de serviço que você precisa. Então é o seguinte, eu falo isso que é muito louco, porque tem fotógrafos aqui na minha região que cobra um valor assim absurdamente baixo. Mas os clientes desse fotógrafo nem me chamam assim. Nossa, a última vez que esses clientes me chamaram deve ter muito tempo assim. Então, esses clientes sabem o posicionamento que a gente está. Então eles nem chegam a chamar a gente, eles já chamam diretamente o fotógrafo que está posicionado de acordo com o que eles acreditam que seja. Então é o seguinte, se eu for comprar um carro hoje, eu não vou ficar pesquisando Ferrari, porque eu já sei que não é para mim. Eu vou diretamente nos carros mais populares. Então assim, isso é fato. Da mesma forma que o meu posicionamento hoje é para um certo público, esse público vai se identificar comigo de acordo com o meu posicionamento e vai me chamar. Se eles olhar para o meu trabalho e ir para tudo que eu mostro nas redes sociais, tudo que eu acredito, como eu me posiciono e ver que não é para ele, ele vai no fotógrafo que se posiciona para ele. Cara, as pessoas acham que é o contrário, que é o cliente que te escolhe, mas não. Você escolhe o cliente de fato, assim. Eu disse, tem muito tempo que outros tipos de clientes não me chamam, justamente porque eu tenho um posicionamento tal e o cliente tal não vai me chamar. E essa questão de posicionamento está totalmente ligado com a questão de valorização do seu trabalho. Eu acho que através do posicionamento a gente consegue até cobrar mais pelo nosso trabalho. Quando a gente tem um posicionamento bem feito, da forma como a gente deseja, a gente consegue cobrar bem mais pelo nosso trabalho. Uma prova disso é uma empresa gigante, que é a Apple, que tem um posicionamento de marca bem diferente, né? E ela traz produtos extremamente caros, né? E aí você pensa, poxa, deve ser difícil vender. E a prova que ela vende muito. E tem um porém, né? A Apple, hoje, por exemplo, no ramo de celulares, tem N celulares, né? Tem N outras marcas que fazem celulares que fazem as mesmas coisas, com as mesmas funções, algumas coisas melhores, outras piores, mas que num modelo geral eles têm, né, uma ideia central similar, né? São objetos paralelos, né? E mesmo assim as pessoas continuam comprando Apple, porque o posicionamento da Apple não é como o celular. A Apple posiciona como se ela vendesse uma tecnologia do futuro para pessoas que vão mudar o mundo, né? E quem não quer fazer parte desse grupo? Gera uma sensação de pertencimento, a gente quer fazer parte desse grupo que usa mais alta tecnologia de celulares. E talvez a Apple nem seja isso, não sei, não é nem minha opinião, mas é a forma como ela se coloca. E através disso, às vezes ela pode escalar no preço que as pessoas ainda vão continuar comprando. Perfeito. E o próximo aqui, item, que pode fazer você valorizar ou desvalorizar seu trabalho, é o que você mostra nas suas redes sociais. Então, assim, uma forma de se posicionar é justamente o que você está mostrando. Então, se você costuma se mostrar fazendo tal coisa, sei lá, tu é comum tu fazer stories e tu posta jogando muito videogame, tu vai atrair pessoas que gostam de videogame, assim, é uma coisa natural. Agora, se tem um cliente ali que acha isso uma coisa muito supérflua, dificilmente ele vai gostar ou querer te contratar porque ele simplesmente não tem conexão com você. Então é muito importante você saber o que você mostra nas suas redes sociais. Tem
tem uma ligação grande com o público que você deseja, isso tá assim, tá dando match com o público que você deseja, porque às vezes, por exemplo, tu tá postando nas redes sociais fotos infantis, se tu tá querendo casamento, dificilmente tu vai conseguir, porque o que você tá mostrando nas redes sociais é muito diferente. E eu não falo nem só do seu trabalho que você tem que mostrar, né, no sentido de mostrar fotografias certas para o cliente. Não, eu tô falando de tu mostra como você se veste, como você faz seus stories, o que você acredita, qual que é a sua opinião sobre determinados assuntos. Então, assim, tudo isso te posiciona ali dentro dessa sociedade ali. Então, o que você mostra nas redes sociais tem uma influência muito grande em valorizar ou desvalorizar o seu trabalho de fato. Cara, com certeza. Eu acho que a forma como você se comunica com o seu público nas redes sociais é crucial na forma como você se posiciona, né? Eu falo que isso até eu acho que entra até a questão de estilo, né? Do seu trabalho. É, se tu é um fotógrafo clássico, eu vejo muita gente fazendo isso que eu vou falar aqui agora, tá? Às vezes o cara é um fotógrafo supermente clássico e ele, mano, por exemplo, vamos supor que ele é de eventos, ele trabalha com eventos, e ele é extremamente clássico, ele só vai em evento chato, velho. Só vai em evento chatão, e ele não tá aguentando mais tanto evento chato. E ele tá assim, poxa, mano, por que eu não pego evento legal? Por que eu não pego uma galera louca, faz umas festas loucas? Velho, é porque o que tu posta não condiz com o que você quer, da forma como você quer se posicionar. É um fato. Aquele seu estilo que você tem trago não condiz com o público que você quer. Então, agora, uma coisa também que está relacionado, se tu quer trabalhar no ramo de alimentos e tu tá postando foto de criança, cara, mano, não faz menor sentido essa tua forma de posicionar, entende? E a questão do estilo também. E um outro fator é a relação de linguagem, né? Que a gente usa, a forma que a gente se veste, né? A forma como a gente se comunica, né? Com o que a gente traz para o nosso público nas redes sociais. Eu acho que público, né, no geral, de Instagram principalmente, ama ver backstage, gente. Sério, eles amam ver os making-off das paradas, tudo. Isso é uma coisa que eles gostam. Agora, você acha mesmo que é cliente tá querendo saber lá no seu Instagram que você tá com uma câmera nova, não sei, alguma coisa do tipo? Cara, ele quer saber do seu dia a dia, o que tu faz, como que é a sua rotina, que aquilo é novidade para ele. E talvez isso seja uma forma muito mais interessante de você se posicionar em meio nas redes sociais. Isso. E o outro tópico que a gente colocou aqui nessa lista é até parecido um pouco com o que você mostra nas redes sociais, mas é basicamente o seguinte: seu comportamento nas redes sociais. Então é o seguinte, tome cuidado com qual que é o seu comportamento que você tem ali, né? Então assim, você é quase uma pessoa pública ali, né? Principalmente para um videomaker, para um fotógrafo, você é uma pessoa pública, né? Então, tudo que você, todo o seu comportamento ali, até no sentido de o que tu escreve, como que você escreve, né? Se tu escreve errado, se tu fala errado, tu fala certo, se o que você defende ou o que você apoia pode ir de contrapartida com o público que você deseja, cara, tome cuidado com isso. Então, se você sabe que seu público é a favor de tal coisa e você também, beleza, tu pode falar. Mas agora, se você quer atingir um público e toda a sua opinião vai de contra ali com esse público, dificilmente tu vai conseguir atingir esse público de uma forma muito fácil. Então, assim, tome cuidado com o seu comportamento que tu tem lá. Tem um fotógrafo que eu acompanho que ele torce para um time, né? E, cara, ele posta muito sobre o time. É um fotógrafo muito grande hoje no Brasil. E isso não impediu ele de crescer no meio da fotografia, sabe? Ele revelar essa paixão dele pelo time dele. Ele mostra ele nos jogos, aí ele assistindo, ele torcendo, ele zoando. Ele mostra isso. E creio que o público dele
até dos torcedores rivais gostam também, né? E eu conheço também fotógrafos que têm um time de coração, que acompanham o esporte, mas preferem se abster em relação a isso, porque eles não se sentem confortáveis em trazer isso, não acho que o público deles também estejam preparados para isso. Então, assim, essa forma como você se comunica, o seu jeito tem muito a ver também, sabe? O que você decidir o que você vai trazer ou não para suas redes sociais. E até porque isso implica extremamente, né, no público que você vai atrair. Tem um outro fotógrafo que ele, assim, atrai muita gente doida, sabe, pro trabalho dele. Muito cliente, assim, que faz evento louco. Mas tu entra no site dele, cara, é um site, assim, muito louco também, sabe? É muito palavrão, porque os clientes dele falam palavrão também e não ligam para isso. Agora, por exemplo, o nosso perfil de cliente, não, do nosso caso aqui, da Orland, não é esse. Então, não é a forma que a gente decidiu se posicionar e a gente até hoje não viu necessidade. Se um dia eu ver, não, eu quero um outro tipo de cliente, então eu vou começar a me comportar, a maneira como eu vou escrever, que eu vou falar, o que eu vou trazer nas redes sociais vai ser diferente também, né? Então, vai de acordo com a forma que eu quero me posicionar, a forma como eu vou me comportar nas redes sociais. Isso é muito interessante. E é interessante isso que o Igor falou sobre, por exemplo, o seu comportamento que tem ali dentro em relação ao que você mostra ou como você se comporta, ao tipo de público que você atrai. É que tem um fotógrafo muito famoso que eu até brinco comigo, né? Que ele tem um estilo. Nossa, eu gosto muito das fotografias dele. E o legal é que quando você olha o portfólio dele, você só vê um padrão de pessoas. É uma pessoa com certo, vamos supor, com uma cor de pele assim, com cor de olhos assim, com cabelos daquela forma. Cara, todas as noivas dele seguem o mesmo padrão. São quase assim, são quase gêmeos. Eu falo assim. E por quê, cara? Porque quando essa pessoa vê o trabalho dele e ela tem esse perfil, ela se identifica ali, cara. Então ele se posicionou assim: eu quero esse tipo de público. Então toda vez que uma noiva com esse estilo de público, com esse estilo cara, incrível, um estilo. Ele criou um posicionamento de comportamento através da fotografia dele de aparência, né? Podemos dizer assim. Então, assim, ele só posta foto com esse tipo de aparência de pessoas. Não é porque ele não quer. Não é porque ele não quer fazer com outro tipo de pessoa, mas é porque agora só aparece isso pra ele. Porque no início ele se posicionou assim, era o que ele queria, beleza, mas hoje ele recebe somente esse tipo de público. Então o posicionamento é muito louco, porque se eu começar a mostrar um tipo de público aqui, não, eu vou começar a postar aqui um tipo de público de casal muito meigo. Eu só posto casal meigo aqui. Cara, você vai atrair muito casal meigo. Sim, muito, muito mesmo. Não, agora eu quero começar a transmitir. Eu quero começar a trabalhar com gente louca. Muito louco. Cara, se tu começar a ser louco, postar foto louca, você vai atrair o público louco. E aí que tá o segredo, cara. Por isso que tem trampo pra todo mundo. Porque tu só tem que se posicionar de uma forma diferente que às vezes o seu concorrente, ou às vezes aquele fotógrafo que domina a área toda ali sua, suponho que tá numa cidade e domina tudo, cara, se posiciona de uma forma diferente, cara. E de fato, assim, tu vai atrair um público diferente também. Gente, e uma dica, assim, primordial nessa questão de se comportar nas redes sociais é que sejam vocês, pelo amor de Deus. Não tem coisa mais ridícula do que, às vezes, o cara, ele tem um estilo dele, ele tem a forma dele se comunicar, e às vezes, de uma forma um pouco desesperada, tal, ele tenta ser quem ele não é. E, de fato, o seu público vai perceber isso, gente. E isso, assim, é de fato. Então, o ideal é a gente fazer uma análise de si, entender quais são os pontos que nossos, né, que a gente pode estar trazendo para o público, que o público vai ser interessante para ele consumir. E é até engraçado que eu, por exemplo, pelo menos das pessoas que eu sigo no meu perfil pessoal, eu gosto muito de perfis que trazem um pouco de entretenimento engraçado, né? E até mesmo os fotógrafos que eu mais gosto, eu brinco com o Jonathan, que são os caras mais piadistas, que trazem um conteúdo mais espontâneo, mais divertido. E assim, porque aquilo, eu me identifico com aquilo. Agora, se um outro fotógrafo, nada a ver, tentasse trazer aquilo, cara, com certeza eu não ia me identificar nada e eu ia perceber na hora que aquilo ali
tá sendo um teatrinho. Cara, sério, é um tiro no pé tentar fazer isso. E hoje o Jonathan, sempre tenta trazer um pouco da gente para as nossas redes sociais. Isso é muito diferente, que nenhum concorrente consegue copiar a gente nisso. Ninguém consegue ser nós mesmos, né? Então, assim, nós nos posicionamos de acordo com a gente, o que nós somos, e as pessoas que se conectam com a gente simplesmente vai contratar a gente, e isso é fato, né? E o outro tópico aqui que é muito comum, inclusive, mas é um tiro no pé também, de que pode desvalorizar ou valorizar o seu trabalho, é você ter vários nichos ou um nicho só, né? Você ser o especialista naquela área. E a pergunta é muito simples que eu faço aqui. Suponho que tu tem um Instagram. Pode ser você mesmo. Tu tem um Instagram lá que tu posta tudo, assim, tudo. Você tira foto de comida, tu posta. Tu tira foto de paisagem, tu posta. Tu tira foto de infantil, casamento, debutante. É um misto de tudo lá. Aí suponho que em paralelo com isso, você mesmo, ou não, vamos falar um outro fotógrafo. Um outro fotógrafo, às vezes de um nível até mais baixo que o seu, né, na classificação do fotógrafo. E você posta, e essa pessoa posta somente casamentos. Aí tem uma noiva que está interessada, e vocês são os únicos fotógrafos da região. E ela está interessada e ela vê o seu Instagram, né, cheio de trabalhos de todos os nichos, e vê o Instagram do fotógrafo que só trabalha com noivas, cara. Eu não preciso nem te perguntar qual profissional que ela vai escolher. De fato, assim, a gente sabe que ela quer o especialista naquela área. Então, assim, as pessoas buscam hoje por quem resolve o problema, quem é especialista na área. E então tome cuidado com você encher de nicho ali suas redes sociais, né, Igor? Cara, com certeza. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que ter. E eu acho que, claro, conheço fotógrafos que conseguem ter um certo mercado, mas eles nunca vão conseguir ser os especialistas naquilo, sabe? E dentro daquele nicho específico, ele sempre vai perder para o especialista, né? E uma alternativa que a gente tem para isso é a gente construir, quando a gente, vamos supor que você é de um nicho dentro da fotografia, e você quer começar também, né, paralelamente, atuar em outro nicho. Uma alternativa é você construir, né, novas redes de comunicação, novas redes sociais, um novo site, né? Cara, isso é interessantíssimo, né? Às vezes, conheço fotógrafos que às vezes, ou filmmakers, conheço principalmente filmmakers, que trabalham com eventos e às vezes tem um Instagram paralelo, né? Aquele que trabalha com institucionais de empresas, né? No institucional de empresas, eles trazem conteúdo, eles posicionam com conteúdo que seja interessante para o público deles, que é muito diferente do público de eventos, né? Então, os conteúdos que eles fornecem ali são bem distintos. E isso facilita muito. Um exemplo foi eu e o Jonathan, quando eu me especializei em filme, a gente decidiu, né, abrir um Instagram e um site específico para Orland Filmes. A gente não queria misturar o meio de campo, né? E, claro, conheço fotógrafos e videomakers de sucesso que trabalham com os dois e têm na mesma mídia social, mas no nosso meio aqui, pela análise que a gente fez, a gente optou, né, por essa alternativa, que é criar outros meios de comunicação diferentes em relação ao que a gente já tinha já. E isso é uma alternativa incrível para quem às vezes quer trabalhar em um nicho paralelo. Perfeito, perfeito. Então, você nichar, tu pode até fazer vários nichos, né? Isso não te impede de você trabalhar com várias coisas. Inclusive, a gente também trabalha, né? Com não somente com eventos de casamento, mas a gente trabalha com formaturas, né? A gente trabalha com outros nichos também. Só que a diferença é o que a gente mostra. A gente não mostra isso. E quando alguém pede, aí sim, pessoalmente ou em algum meio que é personalizado, a gente mostra aquele trabalho. A gente tem como mostrar um portfólio. Mas nas minhas redes sociais, eu me posiciono para vender casamentos. Então, assim, tá muito claro isso daí para quem entra lá. Então, é possível você fazer isso. Sim, hoje eu prefiro fazer separado. Se eu tenho um Instagram de fotografia, tenho um Instagram de filmes, é a mesma empresa, mas tem lá Orland de fotografia, Orland Filmes, né? Então, isso pra mim deu muito certo, tem dado muito certo e depende, tu tem que testar, ver o que dá mais certo pra você, mas vai por mim, assim, a possibilidade de tu se dar melhor separando seus nichos é melhor.
Claro que se tu tem 10 nichos, tu vai criar 10 Instagrams, você tá meio ferrado, porque cuidar de 10 redes sociais, de 5 redes sociais é muito difícil. Então o que eu sugiro? Nas nossas redes sociais, a gente trabalha, por exemplo, com dois nichos, né, Igor? O 15 anos e o casamento. Então a gente trabalha dois nichos lá, cara, pronto, somente dois. Então se tu tem três nichos, coloca dois nichos parecidos dentro de um e o outro tu separa lá, um nicho que não tem nada a ver com o que você trabalha. Por exemplo, tem nichos também que são similares, né? Por exemplo, quem trabalha com casamento, 15 anos, formatura, tal, eventos sociais no geral são muito similares, né? Então, assim, tem fotógrafos que conseguem também se destacar. Claro, gente, quanto mais nichado você for, a tendência de você se tornar mais especialista, as pessoas te verem mais como um especialista, né? Mas isso não quer dizer que você não possa trazer outros nichos para sua rede social também, não. Perfeito. E outro fator aqui esse aqui é muito importante, que te desvaloriza e que pode valorizar é se você tem autoridade ou não, né? Na verdade, esse nem te desvaloriza, mas simplesmente não te valoriza, né? Se você não tem autoridade, beleza, não vai desvalorizar o seu trabalho. Mas se tu tem algo para criar autoridade, você pode fazer. Um exemplo que a gente usa, que é até polêmico um pouco, que alguns fotógrafos não concordam, outros concordam, mas é que a gente concorre a prêmios e nós temos mais de 40 prêmios internacionais, nacionais, na fotografia de casamentos. E assim, Jonathan, poxa, tu tem prêmio e tal, cara, vocês não fazem ideia o quanto a gente conseguiu valorizar o nosso trabalho, posicionar o nosso trabalho através dessa autoridade, cara. Então a gente criou uma autoridade, a gente soube usar isso a nosso favor. Então, assim, pra gente funcionou pra caramba, vocês não fazem ideia, assim. A gente conseguiu crescer valores, a gente conseguiu criar uma autoridade de diferenciação através disso. Outras pessoas, pode ser, não sei, que as pessoas concordam com isso e eu simplesmente não me importo com isso, porque se simplesmente me fez bem, então é algo que vai me ajudar muito e se vai ajudar você também, por que não? Cara, eu acho que essa questão da autoridade, né? Tem muitas formas da gente estar gerando a autoridade pro nosso cliente, né? Às vezes com coisas mais simples, às vezes com coisas, né, como prêmios e tal. Coisas que eu acho que à medida que sua carreira, que sua empresa vá desenvolvendo, é normal que isso aconteça. Que prêmios, não só prêmios, né, mas que você vá gerando autoridade para o seu cliente, né? Um exemplo de autoridade, gente, é tempo de profissão, né? Tem gente aí que tem 20 anos, que é fotógrafo, e isso é uma autoridade que o cara pode falar com orgulho. Eu lembro que no início a gente tinha muita dificuldade justamente nisso, né? Que as pessoas perguntavam quanto tempo que a gente trabalha, e, cara, às vezes tinha 6 meses que a gente estava trabalhando com fotografia. E aquilo não gerava autoridade nenhuma, sabe? E era muito complicado. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai conquistando certas coisas que podem trazer autoridade para a gente, né? Eu conheço até um fotógrafo que ele falava que nas reuniões dele, na sala de atendimento dele, tinha uma parede cheia de diploma. Claro, eu, por exemplo, não uso isso como uma forma de autoridade, mas ele encontrou essa forma dos clientes verem ele como um estudioso e como um conhecedor da área de fotografia, que era a área que ele atuava. E isso gerava uma certa autoridade nele. Então, assim, tem várias formas de a gente estar gerando autoridade dentro do nosso mercado. Perfeito. Então, gerar autoridade não é só prêmio, não é só. Assim, existem várias formas, né, de criar autoridade, né? Uma forma muito simples também é ter uma influenciadora falando do seu trabalho, né? Uma influenciadora mesmo, né? Uma pessoa que influencia as outras pessoas. E essa influenciadora, às vezes, uma pessoa daquela área, às vezes, por exemplo, se tu trabalha com casamento, você tem uma assessoria que é muito famosa e ela fala bem do seu trabalho, ela é uma influenciadora, ela, ela criou uma autoridade para você, assim, nossa, eles são muito bons. Então, existem várias formas de você criar autoridade no seu mercado e às vezes as pessoas pensam que é somente diploma ou estudei na universidade e tal. Não, às vezes tu fez um feito muito legal na fotografia que tu pode colocar aquilo como um poder muito grande. E às vezes varia muito de como você consegue deixar aquilo ser uma autoridade.
tem pessoas que têm prêmios que ela não conseguiu fazer nenhuma valorização no trabalho dela tendo prêmios. A gente conseguiu fazer isso, virar aquela coisa assim monstruosa, né? Nossa, ele tem um prêmio assim. Então, tudo vai de como você cria autoridade em você, né? E às vezes você se fica esperando as pessoas ter autoridade em relação a você, mas você mesmo pode dar autoridade, por mais que tu não tenha aquele diploma assim, meu Deus, consegui isso daqui. Até uma forma que alguns fotógrafos criam autoridade, por exemplo, no Ed Brasil, é muito comum fotógrafos que sobem no palco do Ed Brasil tirarem uma foto lá, né, com aquela galera no fundo lá, e assim, e eles estampam isso no PDF ou às vezes no atendimento deles, porque na hora que a noiva vê que o cara tava lecionando uma aula pra, sei lá, não sei quantas mil pessoas ali atrás, vai fazer, nossa, ele é muito bom, velho, porque tem milhares, centenas de fotógrafos seguindo ele, então imagina o quão bom é esse cara. Então, e ele criou autoridades com uma foto, assim, ele abriu a mão assim, tirou a foto com todo mundo lá no fundo. Cara, isso é genial, velho, isso é genial, assim. Ele simplesmente mostrou que ele tava no palco, assim, ele era o professor de milhares de fotógrafos. Então, na hora que a noiva vê, ela não sabe nem o que ele tá fazendo aqui. Ele podia estar, sei lá, limpando o chão, mas se, o fato de ter aquela foto dele tirando foto e todo mundo lá atrás, cara, tem uma autoridade imensurável pra ele. Então, É, pode falar. essa questão aí de trazer, às vezes, mostrar de fato a sua autoridade é muito interessante, porque muita gente, às vezes, tem coisas que podem gerar autoridade, mas eles não conseguem trabalhar naquilo de uma forma que os clientes enxerguem, né, qualidade, uma autoridade dentro do trabalho dele. E aí, assim, às vezes, cara, a gente pode correr atrás disso, né? Fora que esse caso das influenciadoras é um negócio muito prático de se fazer isso. E aí, assim, gente, influenciadora são pessoas que têm influência, que causam, né, parte de um grupo, né, de pertencimento, né? E não gente que tem muito seguidor, que muitas das vezes é até comprado, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem, é um ponto muito delicado essa questão de parcerias com influenciadoras e tal, mas é um ponto que às vezes é interessante. Conheço muitos fotógrafos que às vezes tinha uma pessoa na cidade com muita notoriedade, ou uma pessoa no Brasil com muita notoriedade, e eles praticamente faziam o trabalho de graça, né? Ou então tinha uma pessoa que tinha uma influência muito grande e eles executavam aquilo ali através de uma permuta de divulgação. E tudo bem, cara, porque você talvez levar aquele selo de que você trabalhou com aquela pessoa vai ter muito mais valor e vai te gerar muito mais autoridade e resultado financeiro do que o valor daquele trabalho. Eu brinco às vezes que tem certos trabalhos que o lucro, o resultado que ele traz para mim é muito maior do que a questão financeira, né? Tem toda uma questão que me traz autoridade, mesmo que pequena, mas juntando cada autoridade que eu vou conquistando, né? Isso vai se formando uma gigantesca bola que ao apresentar para o meu cliente da minha forma, cara, ele vai me enxergar de uma forma muito grandiosa. Perfeito, perfeito. E outra forma aqui de valorizar o seu trabalho é literalmente gerar valor, né? E quando a gente fala de gerar valor, muita gente fica perdido, assim, como que gera valor? E a gente tem grandes casos de sucesso, como o Igor mesmo já citou, né? Da Apple, por exemplo, Ferrari e outras marcas que conseguem gerar valor, né? E tem muita gente que pensa o seguinte: ah, mas tem uma pessoa ali que está cobrando R$ 50, como que eu vou conseguir cobrar mais caro? Como que eu vou conseguir gerar valor no meu trabalho se tem uma pessoa cobrando R$ 50 para fazer um ensaio e eu estou tentando cobrar 500? A noiva, não, sei lá, o cliente não vai me escolher. E na verdade é porque tu não está conseguindo gerar valor no seu trabalho, né? Então assim, quando a Ferrari ela não está nem aí pro que a Volkswagen tá fazendo. Tipo assim, se ela tá fazendo um carro de R$ 10.000, ela não tá nem aí, velho. Ela tá gerando valor no trabalho dela, um diferencial na Ferrari dela. E quem tá afim de comprar, quem tem dinheiro para comprar, quem acha que o produto dela vale,
vai lá e compra. Então é o seguinte, cara, ela simplesmente consegue valorizar o seu trabalho. E a Apple faz isso com uma maestria muito grande, né? Assim, as pessoas que querem status, eles criaram isso, um valor muito grande no, no smartphone deles. Então, assim, quando tu quer um celular assim, meu Deus, tu tem um iPhone, basicamente ele consegue gerar um valor naquele produto dele de uma forma muito grande. E, e é muito comum da gente, de você saber que o produto, quando tu fala em Apple, tu fala em qualidade, e quando tu fala, por exemplo, às vezes numa marca que é desconhecida ali, tu nunca viu essa marca, tu chega assim e pensa assim, cara, que marca que é essa? Tu não vai confiar tanto nessa marca, né? E é muito comum isso, as pessoas tendem a acreditar no que elas veem, né? Assim, então se elas veem os celulares nas mãos das pessoas, nas mãos das blogueiras, aquele celular é uma prova de que ele é muito bom. Então é o seguinte, tu nunca foi na fábrica da Apple para provar se realmente ela existe, né? Agora, se tu ir lá na fábrica, se tu entrar no site da Apple e tu querer comprar um celular, você sabe que ele vai chegar para você. É uma garantia ali de que esse produto existe. Agora, se tu entrar num site meio que da Deep Web, né, que sabe que tá tudo estranho ali, mano, dificilmente tu vai ter coragem de comprar ali, porque o desconhecido, cara, o desconhecido não te gera valor. Então você precisa de gerar valor, tu precisa de fazer com que as pessoas enxerguem e se garantam assim, nossa, cara, eu sei que eu vou pagar e vou receber uma coisa melhor do que eu tô pagando. Aquilo, eu tô pagando 5, mas eu sei que vale 10. E é mais ou menos isso que a Apple faz. Cara, e isso é muito interessante, principalmente porque muita gente às vezes trabalha tanto para gerar uma boa fotografia e esquece, né, no final de gerar valor. E os clientes, eles enxergam, né, o valor. E isso tem que ser claro para o seu cliente, né? Você tem que deixar claro para o seu cliente o seu valor, porque caso você não gere valor, ele vai escolher pelo preço. E isso é bem pior, né? Isso. E assim, o que é gerar valor, Jonathan? Tu explicou esses casos de sucesso, mas no final das contas, como que eu posso aplicar isso no meu trabalho? E gerar valor às vezes é uma coisa simples, né? Tu fechou um trabalho, tu fechou um contrato, como tu gera valor nisso? Tu pode, por exemplo, fazer um over delivery para aquele cliente. Qual que é a sua entrega, né, do seu trabalho? Então, assim, aquelas pessoas, se você fazer uma boa entrega, elas vão fazer um stories daquilo, elas vão divulgar o seu trabalho, elas vão mostrar a prova de que daquilo ali tudo existe. Então é o seguinte, gerar valor às vezes são em coisas simples, né? Pequenos detalhes que tu ajuda o cliente, que tu tá gerando valor ali naquele seu trabalho, né? E um outro fator que pode valorizar o seu trabalho é o público que você atinge, né? Então são duas vertentes, o público que você atinge e o público que você tende a atrair. Então é o seguinte, você quer públicos que se casam na praia. Aí qual que é o público que tu atinge? Tu atinge o público que casa na praia? Tu atinge públicos que moram no litoral? Tu mora em Minas, por exemplo, a gente mora em Minas. Eu quero fazer casamento na praia, não adianta eu atingir o público de Minas. Não adianta eu mostrar casamentos de quê? Casamentos de lugares internos. Eu tenho que mostrar casamentos na praia. Eu tenho que mostrar o que eu quero atrair para mim. Isso é assim muito nítido, né? O público é onde te valoriza ou te desvaloriza. Então, é muito comum, às vezes, eu vi até recentemente uma pessoa cobrando R$ 120 no ensaio fotográfico e o cliente respondeu assim, ela estava muito chateada e postou no grupo, nossa, tá muito caro isso daí, tem um fotógrafo que cobra mais de R$ 130 para fazer o ensaio. Então, assim, ela simplesmente estava atingindo um público muito errado, esse público era muito aleatório. E não somente isso que foi o que desvalorizou, né? Teve outros fatores que a gente citou aqui, mas um deles foi o público errado que ela atingiu. Veio um público errado e agora essa pessoa fica com uma, como que eu falo, com uma sensação de que o trabalho dela não é tão bom assim. Isso é muito ruim, né? Ela pensar que o trabalho dela não é tão bom porque uma pessoa desvalorizou. Cara, eu acho que a forma como a gente posiciona estabelece exatamente o público que a gente atinge, né? E as Perfeito. grandes empresas, elas geram um posicionamento que elas escolheram
atingindo o público que elas querem, né? A gente tem marcas, né, que se posicionam de uma forma que vai atrair exatamente o público que ela quer. Um exemplo muito fato disso é quando a gente fala de classe social. A gente tem produtos de tickets, né, que pertencem, né, que fazem parte do nicho de compras de pessoas classe A. E assim como tem produtos de ticket que normalmente quem compra são pessoas do público classe C, classe D. E isso mostra que a gente tem que definir, cara, meu trabalho, a minha fotografia, o meu filme vai atingir qual público que eu quero atingir. E a partir disso, você pode começar a escolher como que você quer se posicionar, né? E isso não só em relação a caráter financeiro dos seus clientes, do seu público, mas em caráter também de estilo, de personalidade, né? De todo um contexto que talvez você queira clientes daquela particularidade. Então, assim, através disso tem como você construir através de rede social, de comportamento, através do que tu posta, né? Esse público você tem que escolher e construir através do seu posicionamento. Perfeito. Tá muito claro essa parte aqui. Então, próximo tópico é transformar o seu produto ou serviço em uma feira, né? Tipo, quem dá mais? É muito comum isso e posso dizer que é o mais. O cara chega lá e dá um desconto de 90%, 50% de desconto. Então, assim, as pessoas estão vendo ali, você toda hora dando promoções, você dando desconto e tudo. Quando aquele cliente precisa de contratar você, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai pedir um desconto, ela vai desvalorizar o seu trabalho. Por quê? Você é uma pessoa que não valoriza o seu trabalho, né? Você é o famoso leilão, né? Você não pode leiloar o seu trabalho. Então é o seguinte, se você tem um valor, né? Você tem um valor que você pré-estabeleceu ali. Tu pode colocar uma pequena margem para promoção? Pode, mas tu não vai divulgar isso. Aí quando esse cliente apareceu e esse cliente começou, por exemplo, a pedir desconto, coisa que tudo simplesmente não vai fazer. Ah, mas eu vou perder a venda? Cara, se você chegou no seu limite, que é o valor que você embutiu lá, que você não pode dar esse desconto, é melhor tu perder esse cliente por um motivo muito grande. Ele não é seu público. Aí que tá o grande sacada. Às vezes, aí tu começa a pegar esse público, vamos supor, você baixou um pouquinho seu preço e pegou esse público. Aí esse público vai te indicar, às vezes, uma pessoa com um público mais baixo. Vai chegar uma hora que tu tá lá embaixo. Então é o seguinte, tu tem que se valorizar. Se o seu público é o ideal, ele vai valorizar o seu trabalho. Se de fato, hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito comum pedir desconto. Isso é normal, cara. Mas sempre troque por algo. Porque aí simplesmente você não vai estar se desvalorizando. Tipo assim, mas se você fizer uns 10% eu fecho. Aí se você, então beleza, eu fecho. Aí o noivo pensa assim, ou aquele cliente, cara, ele mesmo se rebaixou ali só para fechar, ou seja, ele tá desesperado. Não, tu tem que chegar e se firmar mesmo. Então, por exemplo, quando alguém pede desconto para mim, eu falo, não, beleza, eu tenho desconto. Mas você tem que pagar à vista. Então é o seguinte, outro meio de dar um desconto, beleza. Pedir um desconto, eu faço um desconto para você, mas você vai ter que fechar esse pacote. Ou seja, eu condiciono meu desconto, eu faço uma condição para dar o tal desconto. Ou seja, eu não estou desesperado para isso. Eu condicionei, tá? Beleza, tu pode fazer isso, mas só vai ser vantajoso se acontecer isso daqui. Então eu condicionei aqueles clientes para eu dar um desconto para eles. Eu não simplesmente dei desconto sem motivo. Sabe por quê? Quando você dá um desconto sem motivo, é porque o seu trabalho não vale o tanto que você está pedindo. O seu trabalho vale o valor que você deu com desconto. Cara, é exatamente isso. Eu acho assim que se você faz parte do time que leiloa seu trabalho, que dá muita promoção, que trabalha com essa filosofia, né, de desconto, promoção e tal, e você reclama de clientes que choram, cara, eu acho que você está no caminho errado, né? Porque eu acho que é isso que você vai receber. Se você fala sobre preço o tempo inteiro, você vai receber clientes que se preocupam com valor, com preço, né? E assim, quando a gente pensa nessa relação de promoção e tal, cara, sempre existirá as pessoas que se importam somente com preço. Isso é fato. Sempre vai existir.
E não tem mais, não tem muito o que a gente fazer, não. Não tem como a gente mudar a cabeça dessas pessoas, né? E muita gente fica muito frustrado, né, quando um cliente chora o trabalho ou desvaloriza o seu trabalho, às vezes, numa reunião ou no WhatsApp. E assim, e tem duas dicas, assim, diretas mesmo, que eu dou, que é como você pode sair dessa situação chata, né? Eu acho assim, gente, pelo amor de Deus, de maneira alguma discute com um cliente, de maneira alguma entra num joguinho de tomar lá da cá no sentido de, eu faço 30%, é 20, 15%. De maneira alguma faça isso. E, cara, e, e de maneira alguma ceda para o seu cliente. Mesmo que às vezes você precise. Porque isso vai ser um grande tiro no pé da sua empresa, do seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Né? Existem duas soluções básicas. Quando seu cliente chegar para você e falar assim, cara, seu trabalho está caro, né? Ou então falar assim, seu trabalho está caro, tem um outro cara aqui que cobra mais barato que você. Você sabe o que você pode responder? O seguinte, cara, então, né, eu não sei quais são os preços que meu concorrente trabalha, né, não sei o que ele oferece, né, mas sei o que eu entrego. E isso eu posso garantir que eu faço com maestria e que todos os meus clientes estão extremamente felizes com o que eu entrego. E isso eu posso garantir, somente isso. E o meu valor por tudo que eu faço é esse. Cara, suficiente para o seu cliente, ele vai entender. Se ele não entender, tchau, ok? O segundo ponto, se o cliente insistir demais e falar assim, cara, tá caro, sabe o que você vai falar para ele? Ao invés de você discutir com ele, você vai perguntar para ele, por que que tá caro? Tem um motivo, porque caro é relativo. Então, provavelmente ele está fazendo uma comparação do seu valor com o valor de outros profissionais. E é quando ele vai responder, olha, olhei com outros caras aí, tá esse preço. E você vai responder o que eu falei agora há pouco. Explicar para o seu cliente, olha, eu não sei de nada do meu concorrente, mas eu sei sobre mim. E eu garanto o meu trabalho, explicar o valor que o seu trabalho tem. E é claro, gente, que o posicionamento, a forma como você se posiciona no mercado, a forma como você se comunica com o seu cliente, evita de você passar por esses situações chatas, né? Particularmente, né, Jonathan? Hoje a gente raramente, acho que eu não me lembro de uma situação que a gente passou de cliente pedindo desconto, né? Muito difícil isso acontecer porque essa parte do desconto, a maioria dos noivos já são claros que eles querem nos contratar, eles não se sentem tão à vontade em chegar pra gente sabendo que nosso trabalho, às vezes, para eles vale muito mais e pedir um desconto. A gente faz o nosso trabalho parecer que eles estão ganhando uma vantagem muito grande. É tipo assim, imagina que tu tem lá o novo iPhone que se você sabe que vale 12 mil e alguém tá vendendo por 5 mil. Aí tu vai comprar ele e você chega assim, pô, tu faz por 3 mil? Cara, não, tu chega assim, pô, 5 mil no iPhone de 12, eu vou comprar agora. Então tu já chega querendo comprar esse iPhone, porque você sabe que ele vale muito mais. Então se tu conseguir criar valor e você não leiloar o seu trabalho, o seu cliente sabe que seu trabalho vale mais do que tu tá pedindo. Então ele sabe que aquilo é vantagem. E às vezes ele só quer tirar um proveito ali de você. Então assim, às vezes pode acontecer de um cliente pedir um desconto, mas se tu for firme, tu falar assim, olha, eu não posso te dar desconto por causa disso, meu trabalho vale isso, tal, 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 tal. Como o Igor falou, da forma que ele explicou. Então assim, de fato, você não deve fazer leilão com seu trabalho. Eu acho que desses aqui é um dos que mais valoriza o trabalho, assim. Eu posso dizer que um tiro no pé, de fato, de quem está começando é fazer esse tipo de promoção. Às vezes aparece toda hora no store, promoção, sim, tantas fotos por isso aqui. Cara, não faça isso. Tome cuidado, de verdade, assim. É um fator muito comum. Tem um ponto importante que um dos gatilhos mentais que mais surtem efeito, gente, vocês não têm uma noção do poder disso, que é o gatilho mental da escassez, né? Tudo que é escasso é valorizado, tudo que é escasso é caro, tudo que é escasso as pessoas pagam, tudo que é escasso as pessoas valorizam. E quando você faz um toma lá da cá, quando você traz promoção em cima de promoção, você
não está fazendo, você está fazendo justamente o contrário da escassez. Está mostrando que, cara, isso aí eu posso contratar a qualquer hora, eu posso ter a qualquer hora. Agora, por exemplo, os clientes que conversam com a gente, cara, quando eles conversam, a noção que eles têm e que a gente passa, que a gente transmite para eles, é o seguinte, olha, a gente é muito escasso. O nosso tempo é difícil, a nossa agenda é apertada, poucos clientes têm acesso a gente. E quem tem, cara, e as pessoas que vêm aqui, às vezes até imploram quase. Eu já vi cliente, né, é, que estava rezando para a gente ter data livre, porque a gente gerou uma escassez tão grande que o cliente não estava nem aí para quanto eu ia cobrar, mas eles queriam, eu quero vocês, entendeu? Porque a gente gerava escassez, muito ao contrário de quem faz o toma lá da cá da promoção. E a ideia da promoção é o seguinte, pô, ele tá tão desesperado pra dar tanto desconto assim, e de fato as pessoas enxergam dessa forma. Agora, quando tu sabe que tu tem uma agenda boa, que você não precisa dar promoção, e os noivos têm consciência, né? A gente falou sobre o nível de consciência do cliente, ele tem consciência da sua qualidade, do quanto tu vale, de quanto você é escasso, de quanto você é requisitado. Dificilmente ele vai querer te pedir um desconto. Ele só quer uma coisa, te contratar rápido para não perder você, cara. Isso é muito comum. Então, toma cuidado com isso daí, beleza? O próximo item aqui que a gente colocou é branding, né? E o que significa branding? Branding é marca, né? E tu precisa criar uma marca, tu precisa criar um brand, tu precisa aparecer bastante para as pessoas, né? Você precisa mostrar a sua marca ali, ela precisa estar visível, né? Jonathan, mas eu já faço isso, eu posto no Instagram. Mas todo mundo tá no Instagram? Todo mundo tá ali? Então é o seguinte, onde está o seu público? Se o seu público tá numa feira, talvez tu tenha que aparecer numa feira. Se seu público tá ali no Google, talvez tu tenha que aparecer no Google. Então assim, tu tem que começar a entender a persona do seu público para tu criar branding para ele, tu criar a sua marca. Você tem que deixar isso muito claro, né, Igor? Cara, branding é uma das formas mais impactantes, né, da gente gerar de diferenciação e posicionamento. Branding, numa tradução livre, assim, a gente pode falar que é como se fosse marcar, né, marcar as pessoas, né, de uma forma até mental também. Como que você marca seu público? Como que você marca seu cliente? Como que seu cliente lembra de você? E isso é muito interessante, porque às vezes até uma simples foto de perfil pode ser relevante para o seu brand, né? Às vezes, a forma como você constrói o seu site é um brand, né? E brand, gente, é um tipo de marketing, né? Que facilita muito o jogo depois, né? Na hora que seu cliente chega até você através de um bom branding, as coisas estão muito mais facilitadas, né? Um exemplo disso, novamente, é a Apple, que faz um branding de pertencimento incrível. Incrível como as pessoas estão sedentas em fazer parte do grupo das pessoas que têm um iPhone. É todo um brand que eles constroem, né? Através de um site super seguro, uma imagem que eles trazem de seriedade, de tecnologia. Isso eles constroem através do branding. Né? Isso. Outro exemplo é a Coca-Cola, né? Coca-Cola, pelo menos pra mim, um brand que elas traz muito forte eu assimilo muito Coca-Cola com o Natal, né? E eles são poderosos nessa arte, né? De os vídeos que eles fazem de Natal e tudo, eles criam um brand muito forte, né? Marcar aqui na minha cabeça, toda vez que eu lembro de Natal, eu lembro de Coca-Cola. Então assim, eles criaram um brand, eles marcaram a minha mente com a logo deles, com a empresa deles. Então isso é muito legal, né? Então é o seguinte, saiba criar uma marca impactante para as pessoas e saiba como você está aparecendo, não só aparecer, mas como você aparece. É só você se colocar na mente do cliente, né? Imagina o seguinte, fala o nome da sua empresa aqui agora. Imagina como que o cliente deve estar imaginando o seu trabalho. Ele
o que deve estar vindo na cabeça dele quando ele fala o nome do seu, não só o nome, mas fala assim, como que ele imagina a sua empresa em si. Então assim, quando alguém fala o meu, eu consigo imaginar como alguém imagina vendo o meu trabalho. Então assim, se imagina nisso, qual que é o branding da pessoa em relação a você. E o outro ponto aqui, né, um outro fator são as testemunhas, né, ou indicações, né, e testemunhas eu posso dizer que é um dos maiores fatores de valorização do seu trabalho, né, e talvez desvalorização, né, testemunhas negativas, tu fez cagada e a pessoa, cara, eu acho que isso não sei se é só brasileiro, mas é comum. Se tu fez uma cagada, aquela pessoa vai virar um anti você. Ela vai falar mal pra todo mundo. Se ela conhece uma pessoa que não tá nem procurando pelo seu trabalho, por exemplo, de fotografia, ela vai falar mal de você pra aquela pessoa. Então, assim, uma pessoa que fala bem, a cada 10 pessoas que gostou do seu trabalho, uma vai falar bem. Agora, a cada Esse é o 10 pesadelo de pessoas. todo fotógrafo, né? Justamente. A cada 10 pessoas que não gostou, 10 vai falar mal pra você pra caramba, assim. Eles vão ser um discípulo da discórdia. E isso é muito fato. Então, toma cuidado com qual relação tu tá tomando com o cliente. Então, assim, cara, a gente tem um fato que na nossa empresa que é o seguinte, cara. Nós vai tentar agradar o cliente até o fim, independente do que aconteça, velho. Então, assim, eu sei que às vezes tem cliente que é mais chato, às vezes tem cliente que é mais assim. Cara, não importa, velho. A gente vai fazer um jeito de garantir com que esse cliente saia de uma forma muito agradável com que a gente trabalha, cara. E é assim, quase 100%. Por quê, velho? Uma pessoa que fala mal do seu trabalho, cara, é um impacto muito grande, velho. É muito grande. Então é o seguinte, tenha boas testemunhas do seu trabalho. E que é um fator muito forte, quando uma pessoa indica um trabalho seu para outra, cara, a chance de você fechar com ela é muito alta, velho. É muito, tipo, é muito alta mesmo, cara. Porque ela tá confiando naquela indicação daquela pessoa, né, Igor? Cara, e esse é um fato, pelo menos com a gente aqui, nos atendimentos, quando a gente recebe um pedido de orçamento, e a gente pergunta, né, pro cliente de onde que ele veio, como é que ele conheceu o nosso trabalho. E ele fala que foi através de uma indicação, a gente tem uma certeza, assim, de 99% de fechamento daquele trabalho. Porque, assim, quando alguém indica seu trabalho, normalmente é algum amigo, um primo, parente e tal, e essa pessoa fala extremamente bem, né? E pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente entrega, a gente sabe o quanto bem os nossos clientes falam da gente. Então assim, no caso, às vezes, não, tal pessoa me indicou, aí eu lembro daquela pessoa que falava, não, essa pessoa provavelmente falou muito bem de mim. Então, assim, cara, isso na mente do cliente é um abridor de portas, assim, para ele, mesmo que ele não entenda isso, mas a gente já está assim, a um passo ali de fechar aquele contrato. Isso é muito interessante, né? Porque eu falo que um cliente propagando coisas ruins nossas equivale a 100 propagando coisas negativas. Então, assim, por um lado, a gente faz isso principalmente para não ter esse tipo de problema que seria destruidor, né, para uma empresa, para uma reputação, e principalmente para a gente gerar né, bons comentários da gente, uma boa reputação da gente em meio a todo o mercado. Então, assim, sempre chega gente indicando a gente, pessoas através de indicação. Cara, é muito fácil de converter. Impressionante. E porque as pessoas, e muitas vezes as indicações são de amigos muito próximos, né? Ou até parentes. Então, a chance é imensuravelmente maior quando a gente está falando disso. E por último, para a gente finalizar aqui, é o atendimento, né? E eu coloquei por último, não foi à toa, né? O atendimento, ele é incrível para aquele cliente, né? Porque é onde você entende todas as dores, você consegue conversar, você consegue personalizar, você consegue ser humano ali. E as pessoas estão em busca menos de empresas e mais pessoas. Então, o atendimento em si, eu posso dizer que esse foi o grande diferencial nosso durante um bom tempo para a gente fechar grandes contratos, né? E foi o atendimento que a gente fazia. Como eu falei lá no início, cara, nosso atendimento virou um espetáculo, velho. E não é uma coisa que eu tô falando assim, eu faço um bom atendimento. Não, cara. O nosso atendimento, quando a gente topa fazer a nossa reunião, cara, eu já posso até colocar ele lá na minha listinha de clientes já, velho. Porque
a chance de acontecer o fechamento é muito grande, cara. E ainda por cima, é muito comum às vezes de vir um cliente com um público um pouquinho mais abaixo, ou seja, até condições um pouquinho mais inferior, e eu conseguir converter, ou seja, vou falar, dar um exemplo, suponha que ele vai com a intenção de pagar no máximo R$ 10 na minha fotografia. Vou dar um exemplo aqui. Aí, quando eu faço meu atendimento, ele está disposto a pagar R$ 15. Então, assim, ele aumenta o ticket do trabalho dele simplesmente porque eu fiz uma reunião tão impactante, um atendimento tão impactante, que isso fez com que ele gerasse um valor e ficasse propenso a pagar mais, né? E é muito comum quando o cliente fala que não tem dinheiro, mas na verdade não é que ele não tem o dinheiro, você só não é a prioridade dele. Cara, e isso é muito forte, porque essa questão de prioridade é verdade, porque, igual eu falo, se tu chegar ali e falar que tem uma pessoa vendendo um apartamento em frente à praia, né, lá no Leblon, sei lá se o Leblon fica em frente à praia, e esse apartamento tá a R$ 50.000, talvez essa pessoa nem vai ter R$ 50.000, mas ela vai dar um jeito de conseguir esses R$ 50.000, porque a partir daquele momento, isso virou uma prioridade para ele, entende? Né? E ele vai conseguir aqueles 50 mil. E por que ele não vai pagar, às vezes, o valor que você pede no seu trabalho? É porque você não gerou prioridade nele. E às vezes o que pode ser um divisor de águas é o seu atendimento. E atendimento, gente, pode parecer uma palavra. Pô, mas atendimento, cara, existem muitas técnicas, existem muitas formas da gente trazer o cliente para o nosso lado através do atendimento, seja online, seja pelo WhatsApp, seja em reunião. Isso é incrível. Isso. E em breve a gente vai ter uma aula somente de atendimento. E, cara, não vai ser só uma aula, cara. Vai ser a aula, assim. Vai ser eu posso dizer que é a mudança de água para o vinho, talvez para muitas pessoas. Que o dia que alguém receber a aula que a gente vai dar sobre atendimento, né? Sobre uma reunião que a gente faz, sobre usar esse método que a gente utiliza, eu posso dizer que isso vai ser um divisor de água até na carreira da pessoa. Cara, isso transforma vidas, velho. E quando eu falo que transforma vidas, cara, porque foi aplicado, que a gente aplicou, isso funciona muito bem. E, cara, a gente tá ensinando isso aqui tudo. Olha esse conteúdo aqui que a gente tá dando. Além de ser um bate-papo aqui, foi um conteúdo muito vasto aqui, um conteúdo de muito valor, cara. Só não enxerga quem não quer, porque isso aqui, quem colocar em prática tudo que a gente falou e conseguir abstrair o que a gente falou aqui, cara, vocês vão voar pra caramba, velho. Porque tem muita gente que tem dificuldade de aumentar o preço, velho. Isso é uma coisa muito fácil, velho. Mas tu só tem que seguir esse script aqui, cada script que eu falei aqui pra vocês. Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente deve fazer mais bate-papos por aí. Acredito que isso vai agregar muito no conhecimento que vocês vão receber. Então é isso aí. Então vou me despedir aí de vocês e até a próxima, meus queridos. E aqui, gente, que também deixar um bye-bye para vocês e falar que esse conteúdo foi muito meticulosamente planejado para vocês. E assim, esse momento agora é que vocês que chegaram até aqui principalmente, é um momento de reflexão sobre o seu próprio trabalho, né? De tudo que a gente falou, de desvalorização, de diferencial, de posicionamento, de branding, de público, de comportamento, de comunicação, entender como você quer se posicionar e como você tem se posicionado. E a partir daí você tomar providências e medidas para se colocar no ponto que você quer. Acho que Perfeito. é muito importante essas atitudes para que isso aqui que a gente tem falado, que tem tanto valor, possa realmente mudar o seu jogo. Perfeito. E se vocês querem ser avisados também dessas lives, vocês querem ser avisados desses conteúdos que a gente vai postar, na descrição a gente vai colocar o link do nosso Telegram. E lá no Telegram a gente coloca o resumo de nossas lives, a gente coloca conteúdos exclusivos por lá. E também, se vocês quiserem, vocês podem seguir o nosso Instagram. O nosso Instagram também tem conteúdo diferente do conteúdo do YouTube, que é diferente também do Telegram, e tudo aqui é diferente, né? Isso é legal. Então segue lá que vocês vão gostar pra caramba. E então, fiquem até a próxima e
nos vemos logo, viu? Até a próxima, galera. Show!